para os filhos. Nosso Senhor, em meio a este domingo e a semana que se segue, tem um exigir extremamente firme. Um exigir que por vezes colide com o nosso querer, colide com aquilo que temos em nós, porque por vezes nós desejamos muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. E é exatamente por isso que o nosso Senhor é tão exigente. Ele é exigente não porque quer nos afastar. Ele é exigente porque quer que sejamos com Ele, em uma unidade sincera. E por isso, tal qual é exigente com os pastores, é também exigente com as ovelhas. Do mesmo modo que os pastores diz que talvez muitos sejam mais mercenários que pastores, porque querem apacentar a si mesmos, porque não se importam com as ovelhas, porque não se dedicam, não fazem aquilo que devem fazer, porque não sabem escutar a voz dele e transmitir, porque não transmitem o querer de Deus, da igreja, mas a sua vontade. Do mesmo modo, nosso Senhor é exigente também com as ovelhas. E vemos isso de modo bem claro. Nosso Senhor, quando vemos os evangelhos, vemos o quanto Ele vai se mostrando. Ele se mostra em várias coisas. E a esse ponto, no Evangelho de São João, já se mostrou muitas vezes, porque está próximo a Páscoa. É o segundo ano, é a segunda ida de Jesus a Jerusalém. A terceira vez já vai ser a Páscoa. E nosso Senhor já se mostrou em muito. Já mostrou quem Ele era, como Ele pregava, o que Ele fazia. Já insistiu, demonstrou. Já curou os cegos. Já expulsou demônios, já fez com que os coxos andassem, com que paralíticos levantassem da cama, já curou leprosos. E diante de todos os sinais que o Antigo Testamento pede, eles ainda querem ouvir de modo claro. Só que sabemos o que acontece quando o nosso Senhor coloca. O sumo sacerdote rasga as vestes e diz blasfêmia. Ele pediu uma resposta, a resposta foi dada e diz blasfêmia. Chega a ser contraditório. Nosso Senhor já ressuscitou mortos. E eles ainda assim querem saber. E aqui, antevendo tudo aquilo que será apresentado depois, nosso Senhor coloca: vocês não querem por um motivo. Não são das minhas ovelhas. Não são das minhas ovelhas porque não me ouvem, porque não me reconhecem, porque não fazem aquilo que eu faço, que eu mando. É aquilo que é mais exigente no Senhor. Do mesmo modo que para que com seus pastores, que também são ovelhas de Cristo. Nosso Senhor, quando fala, e veremos isso nos últimos domingos, quando diante de Pedro, na última aparição do Senhor, Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros são aqueles que são os pastores. O Papa é pastor de Roma, daqueles que estão em Roma, daqueles todo o orbe, e também em meio aos próprios pastores, aos cordeiros. Nós também fazemos parte.
E aquilo que o Senhor mais coloca de modo enfático, que essa permanência nele se dá por um único ato: obedecer. E só obedecemos quando escutamos. É assim que estamos ali. É aquilo que nosso Senhor pede de mais firme. Mas talvez o que mais somos contraditórios em fazer. Por vezes somos como crianças. Não, mas assim eu acho melhor. Em geral, damos com os burros na água. Passamos por sofrimentos, por tribulações, e não aprendemos, porque desde o início é assim. O Senhor fala uma coisa e diz: não, faz o contrário. Adão e Eva fazem o contrário e sofrem. Caim faz o contrário e sofre. O povo faz o contrário e sofre. E nós ainda persistimos neste demonstrar do Senhor. O Senhor pede obediência. Há um ditado que diz: quem obedece não erra. Quando somos obedientes, temos isso. Esse ato simples de saber aquilo que devemos fazer. E quando cumprimos, ainda que não seja o nosso querer, quando cumprimos com eficácia, com empenho, com correspondência, temos certa liberdade, porque fizemos o que devemos fazer. E nosso Senhor, tão bondoso é que nos recompensa, nos engrandece diante disso. Mas quando não fazemos, aí está o pior dos erros. Não só sofremos, ainda queremos acusar. Porque o Senhor me fez passar por isso. Não fez. É a consequência dos seus atos. O Senhor fala para você não ir para um caminho, porque tem pedras e você pode se machucar. Você se machuca e você reclamar com Deus? Nosso Senhor é insistente com isso. É insistente com os doutores da lei, mostrando. Por que Ele pede tanta obediência? Porque Ele, melhor do que todos, sabe o que nós somos, o que fomos feitos para fazer, como devemos fazer. E Ele nos instrui o tempo todo, basta que queiramos ouvir. O Senhor coloca de nós a oração, para que Ele fale e nós possamos corresponder diante dos nossos atos. Colocou os pastores dentro de casa, os pais, para educar os filhos. E é por isso que cobra dos pais. Cobra dos pais do mesmo modo como cobra aos pastores, porque existe um paralelo. A paróquia é uma casa, onde somos os filhos. Em casa, aqueles que conduzem os filhos são os pais. Do mesmo modo como cobra dos pastores, cobra dos pais diante dos seus filhos. Imaginemos uma mãe e um pai que não corrige seu filho, que dá tudo, que mima, que faz, que acontece. Eu tenho pena. Pena porque está criando uma grandiosa dor de cabeça, porque não está educando os filhos. E lá na frente, não só terá uma consequência direta, porque os filhos vão deixar de lado, mas muito mais, porque quando chegar no céu, Deus vai dizer: eu te dei esses talentos. Cadê? Onde é que está a educação que é exigida que você dê? Onde é que você mostrou o caminho da verdade?
Não, mas eu coloquei na escola, ele foi até a faculdade, ele fez doutorado. Eu fico imaginando, às vezes, Deus falando assim: se eu quisesse um papel rabiscado na parede, com nada que interessa, eu tinha falado, mas o que eu exijo de você é que você educasse na lei de Cristo da igreja. É bem claro. E é isso que vocês prometem na cerimônia de casamento. Não está exigindo que o bendito chegue até o pós-doutorado e tenha isso, isso e aquilo com 1000 cursos de formação. Quando terá essa exigência de dar o exemplo, de correspondência, de empenho, de dizer não? Do mesmo modo, os pastores são chamados a por vezes dizer não. Ah, mas eu queria tanto fazer não sei o que, pintar isso, fazer tal obra. Não! Porque existe um sentido do que é a igreja, existe um sentido do que pode ser feito, um sentido de correspondência, um porquê daquele material, um porquê de tantas coisas, o porquê que aquela pastoral tem que ser feita dessa forma e não daquela outra. E às vezes não tem que ser você, mas outro. O Senhor pede obediência. É assim que seremos da família dele, é assim que seremos do rebanho dele, é assim que corresponderemos àquilo que ele nos diz. E vemos este exemplo de crescimento. Crescimento não só em números. Agora a comunidade tem 50.000 pessoas. Mas em crescimento interno. Vemos essa comunidade, a primeira, a de Antioquia, não tinha ninguém, mas começaram a... Como é que anunciaram? Não saíam pregando: olha, Jesus é o Salvador, até porque estava em tempo de perseguição. Como anunciavam? Diante do seu exemplo de vida, do modo como agiam, do modo como falavam. Imaginemos o modo como falamos dos outros, o modo como nos referimos, como tratamos os demais. É um exemplo? Ou mais afasta? Ou causa escândalo? É um exemplo da comunidade. E como são pela primeira vez chamados cristãos. Não só no sentido de ser ungidos, mas de seguir a Cristo. Desse exemplo de vida. Daqueles que demonstram a verdade. Daqueles que seguem a Cristo verdadeiramente no seu exemplo. De viver, de corresponder, de se expressar, de tratar o próximo. Cristãos, porque não imaginamos a primeira comunidade falando fofoca. Difamando um, difamando o outro, reclamando. Vemos justamente o modo contrário. Pessoas que eram dispostas a morrer, não porque abraçavam o sofrimento e queriam sofrer pelo sofrer, mas porque amavam intensamente. E que se fosse preciso morrer para defender a Cristo, defender a fé, faziam. Assim vemos a primeira comunidade. E o exemplo que é chamado Paulo. Saulo tinha acabado de se converter. Estava lá em exílio, porque não se sentia digno. Barnabé foi lá. Porque sabia de tudo que ele sabia. Sabia de toda a formação que ele teve. Sabia de toda a sua bagagem e sabia da sua transformação. E qual o maior exemplo da transformação de Paulo? Por ter ouvido a Deus e colocar em prática aquilo que Deus colocava.
São Paulo coloca em suas cartas: só tive com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor. Teve com os apóstolos, foi a ele, se recomendou a ele, estudou, conheceu, experienciou para anunciar. Quis conhecer mais e cada vez mais para viver a fé de modo íntegro. E nós? Buscamos conhecer a fé como o Senhor pede? Ou então vamos deixando de lado? Isso daqui é exagero. Isso daqui não precisa tanto. Isso daqui... Se não nos esforçarmos, se não nos empenharmos, não teremos nada. Hoje, a resposta do Salmo que é colocada em nossos lábios deve ser a expressão daquilo que queremos de modo verdadeiro. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantar louvores ao Senhor diante da obediência e correspondência com Ele, senão não podemos fazer isso, senão não podemos louvar ao Senhor, porque o louvor do Senhor é a correspondência à vontade dEle. Só assim corresponderemos ao Senhor, de modo real e verdadeiro, de modo de sabermos expressar este ato de entrega pura e correspondente. Somos chamados a isso, a demonstrar, a anunciar como esses cristãos com a nossa vida, para que tantos outros se convertam, para que tantos outros vejam em nós Cristo. Somos batizados, somos cristificados, somos transformados em Cristo também para o nosso irmão, e também é algo nosso. É de cada um anunciar a fé. E se eu não anuncio, é porque eu não correspondo àquilo que Deus me confia. Eu sou chamado a isso de modo verdadeiro e pleno. Por isso, busquemos cantar estes louvores como São José o fez. São José não se apegou em nada à sua vontade. Ao contrário, vemos nos evangelhos justamente o oposto. Ele se desapegar inteiramente. Estava prometido em casamento. A estruturação própria do casamento já estava toda feita. Só não moravam na mesma casa. E diferente dos tempos modernos, existiam etapas. O compromisso, toda a etapa, até o morar junto com a festa, tudo era trabalhado. E em meio a isso descobre que aquela com quem vai se casar está grávida. Alguns poderiam pensar: São José pensou que a Virgem Maria traiu ele. De modo algum, senão não teria feito o que ele fez. Ele conhecia a Virgem Maria. Ele sabia quem ela era. E por isso, ele não ousa duvidar. Ele olha e vê, é algo que ultrapassa, porque eu sei que ela é pura, íntegra. E se isso aconteceu, então é um sinal de Deus de que Ele não me quer junto. Significa que fala: esse filho não é meu? Bom, ela é apedrejada. O que ele faz? Assume a culpa. Só que sem nada dizer. Ele não é mentiroso, ele é justo. Então ele não vai dizer: olha, o filho é meu, eu estou deixando. Não. Mas para que ela não seja, o que ele faz? Sai. Decide abandonar em segredo. Assume a culpa sem nada dizer. Não digo nenhuma mentira e ao mesmo tempo não deixo ela ser apedrejada. Ponto. Porque Deus não me quer nesses planos.
Mas Deus vai e muda até mesmo os seus planos de mudar os seus planos. Aparece em sonho. Eu quero você. Você foi o escolhido porque você é justo, porque eu te conheço, porque eu te formei para isso. Você é o escolhido para ser o pai do meu filho. São José, depois vai para Belém, chega, não tem nada. Imagina, a gente fica imaginando, a São José chega, né, naquele estábulo, olha assim, e está sujo, senta numa cadeira assim, ajeita aí. De modo algum, não tem nem como cabimento de pensarmos isso. Ele deve ter organizado tudo, como bom marceneiro que era, devia ter colocado, ajeitado, né, da melhor forma, né, a manjedoura para colocar seu filho, ajeitado o lugar para a Virgem Maria estar, visto, né, um pano para ficar confortável aos pais, para ela poder ali dar a luz, limpado o espaço, por bem. E depois, conforme for sendo o recenseamento, continuar buscando um lugar para estar. Na visita dos magos diz que estavam em casa, então. E depois de tudo, largar tudo novamente. Mas não para voltar para o descanso, para sair. Ir para o Egito. Não conhecer ninguém, não tinha nada. Sem hesitar. O empenho que teve para recomeçar tudo, para conseguir construir um mínimo, para poder ter empenho, para conseguir cuidado. O zelo. Sem dizer nada. Mas em tudo com empenho. Imaginemos no templo, antes dos magos virem, quando for apresentar seu filho diante da dor da sua esposa, sabendo uma espada de dor transpassará, como deve ter acolhido ela, como deve ter acolhido o seu filho, dizendo, dando força. Esse é São José, aquele que foi mais obediente a Deus. Esse é o fiel carpinteiro, a qual o Senhor escolheu para ser o zeloso pai do seu filho. Esse é o modelo de operário, a qual em meio a esses dias nos preparamos para a sua solenidade. Em meio a esta capela, a solenidade. Hoje somos convidados a olhar para Ele, o formador do bom pastor, e com Ele aprender a ser obedientes a Deus em tudo, para termos e gozarmos daquela que é a maior alegria, estar sempre junto com nosso Senhor e a Virgem Maria. Que Ele possa nos auxiliar em meio a este caminho, nos fazer ser correspondentes sempre mais ao Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.